para falar agora de uma tragédia familiar que aconteceu neste fim de semana aqui em Blumenau. 2 bebês gêmeas de 2 meses e meio morreram em casa depois de terem sido amamentadas. A Danúbia tem mais detalhes para a gente. Olá, uma tragédia familiar que aconteceu na noite de ontem aqui na cidade de Blumenau. 2 meninas de apenas 2 meses e meio que morreram e a suspeita é que tenham se engasgado com o leite materno. Eu estou aqui com o doutor Renan de Castro e Souza, médico do SAMU, que vai trazer mais informações. Doutor, como que foi o cenário lá quando vocês chegaram? A família já estava tentando reanimar? Como que aconteceu? Realmente há uma suspeita de que tenha sido por engasgamento. Quando as equipes chegaram, a primeira equipe a chegar ao local foi a equipe do Corpo de Bombeiros. Na sequência, a nossa UTI móvel chegou ao local e já havia um popular reanimando as crianças e o pessoal deu um andamento de sequência no atendimento. E durante um dos procedimentos ali de manejo de vias aéreas, foi verificado realmente que tinha conteúdo gástrico, uma secreção leitosa em via aérea. Então, sugere que tenha sido realmente uma broncoaspiração por leite ou outro conteúdo gástrico. Mas depois de 1 hora ali de reanimação, infelizmente as 2 crianças acabaram indo a óbito, não conseguimos reverter a situação. Chama atenção acontecer com as 2, né? E também porque elas já haviam mamado há um bom tempo, mais de 2, 3 horas. Sim, segundo também a informação, a última mamada foi em torno das 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, sendo que a ocorrência se desenrolou aí por volta das 8 horas da noite. É comum a criança engasgar com leite materno? Sim, é comum. A gente recebe com muita frequência chamados de mães e pais que quando estão fazendo a mamada da criança, apresentam engasgamento e se assustam com a situação e ligam para nós para pegar alguma orientação de como proceder. Na maioria das vezes, essas situações são benignas, se revertem apenas com algumas manobras que nós orientamos via telefone também. A orientação é que quando aconteça isso, na dúvida, liga para nós, liga no 92, conversa com o médico, mas se a família já tiver um pouco de experiência e conhecimento, pode fazer os procedimentos em casa. O procedimento é colocar a criança, apoiar a barriguinha da criança no antebraço, apoiar o queixo da criança com a mão e nessa posição, inclinando ela um pouquinho para baixo, dar algumas batidinhas nas costas. Isso já é suficiente para desobstruir as vias aéreas e a criança voltar a respirar e vida que segue, né? Pois é. Doutor, tem como a gente evitar esse tipo de situação, botando a criança para dormir de ladinho, por exemplo? Não é recomendado que a criança durma de lado ou de barriga para baixo. A recomendação é que ela durma de barriga para cima mesmo, né? Um colchão fino, que não seja muito fofo, porque a criança não pode afundar na almofada, que não tenha muito brinquedo dentro do bercinho, que não tenha muito travesseiro, justamente para não atrapalhar a criança de respirar. Até pouco tempo se achava que era ruim, né? Deixar de barriga para cima, que daí que poderia engasgar. Sim, existia todo esse mito, né? De que a criança deveria dormir de lado, às vezes até de barriga para baixo, por causa do vômito. Na verdade, quando a criança tem algum vômito, ela começa a tossir, ela chama a atenção dos pais, que prontamente fazem assistência e revertem a situação, né? Felizmente são raros os casos que a criança não consegue se tossir e chamar a atenção dos pais. Certo, então. Doutor, muito obrigada pelas orientações. Portanto, essa situação que aconteceu em um apartamento na Rua Amadeu da Luz, aqui no centro de Blumenau, 2 meninas que perderam a vida, elas estavam internadas há 80 dias no hospital, estavam apenas há 1 semana em casa, e aí aconteceu essa fatalidade, essa tragédia. E a suspeita, então, é de que elas ficaram engasgadas com leite materno. É claro que tem que esperar o laudo do IML, mas a principal suspeita é que tenha acontecido isso, ou seja, uma fatalidade. Imagina a tristeza aí para essa família. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado, Danúbia.